Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente trazer informações do mercado da bola. Mercado da bola, a janela do meio do ano nem abriu, mas o mercado segue agitado, né? E a gente vai falar aí da Leila Pereira dando uma recuada na questão envolvendo o Danilo, jogador do Botafogo, que foi afastado, agora está treinando com o elenco, mas não deve atuar no jogo de amanhã, a não ser que aconteça uma super reviravolta, que eu acho que não vai acontecer. A gente vai falar aí do Palmeiras declinando nesse primeiro momento sobre o Danilo por conta dos valores assustam, né? Enfim, vamos falar também da grande empreitada de Fernando Diniz, calma, na Libertadores da América. Vocês sabiam que o Fernando Diniz tem a maior invencibilidade dos treinadores no torneio sul-americano? É isso mesmo, né? Se Campeonato Brasileiro a situação não vai bem, na Libertadores vai muito bem, obrigado. E o Corinthians rodando elenco, conseguindo manter a invencibilidade, a liderança do grupo, com certa tranquilidade. Nem o assustador caldeirão do Peñarol serviu para assustar o Corinthians, que na vibe dos Trapalhões, né, Zaca, isso é só pra galera da velha guarda, né, Zacarias, Trapalhões, tá? Isso já foi. O Corinthians conseguiu aí um bom resultado contra o Peñarol. Peñarol, vou te contar, hein, também só assusta mesmo na camisa, na torcida, quando o juiz apita, o futebol é que é assustador, né? Teve também Copa Sul-Americana, Atlético Mineiro aí sobrevivendo, né? Chegando à terceira colocação, dependendo de si mesmo para conseguir vaga nas oitavas da Sul-Americana. E a gente vai falar também aí sobre outras questões envolvendo o futebol brasileiro, despedidas. Se o Danilo não vai para o Palmeiras, o Alexander Barbosa está indo. Hoje fez uma postagem emocionante até, praticamente deixando seu coração no Rio de Janeiro e indo com mala, cuia e o corpo físico para São Paulo. Foi a despedida de Alexander Barbosa, o último jogo dele, o 3-0 para cima do Independiente Petroleiro pela Sul-Americana, e já tinha, né, toda aquela ambiência de despedida no Newton Santos na vitória sobre o Corinthians. Alexander Barbosa chega no Palmeiras, não vai poder jogar nenhum desses jogos aí antes da Copa do Mundo, somente após a abertura da janela. Tenho certeza que o torcedor do Botafogo vai continuar nutrindo um carinho muito grande pelo argentino. E o Palmeiras passa a ficar bem servido no seu setor defensivo, né? Murilo, Gustavo Gomes, Fux, Barbosa. Inicialmente o Barbosa chega como reserva, né? Difícil pegar a vaga aí nessa zaga do Palmeiras. Mas Gustavo Gomes também tem proposta, vamos ver o que vai acontecer no futuro do Palmeiras. Agora a Leila Pereira, depois de ter feito aquela graça, né, antes do jogo contra o Cerro Porteño, o Danilo, queremos muito que ele volte para casa, é óbvio, tal. Depois da derrota, aí vem a realidade, né? E a realidade é que o Palmeiras, nesse momento, se retira da negociação. Ele tentou desde o início do ano se aproveitar da situação do Botafogo, da fragilidade de gestão, da fragilidade financeira, da crise de gestão com o John Textor, mas não deu. O Danilo realmente só sai antes da Copa do Mundo agora, estou falando hoje, né, dia 22, por 40 milhões de euros. Depois da Copa do Mundo, esse valor pode até subir, né? E é claro que o Palmeiras não tem essa grana. Palmeiras não vai ficar fazendo leilão, apesar da presidente ser a Leila, né? Joguinho de palavras. E o Palmeiras está fora da disputa. Já não tinha proposta nenhuma, era só uma sondagem, era só uma consulta. E aí também chegou a informação aqui que os próprios empresários do Danilo já estão bem conscientes, né? Eles não fecham, claro, né, o mercado brasileiro. Até por isso mesmo, acho que o Danilo não joga amanhã contra o São Paulo, está treinando em separado. Os empresários não querem fechar as portas. Todavia, as portas do futebol europeu, do mais alto nível, estão muito abertas para o Danilo. E é para lá que ele vai. Resta saber, vai para o futebol inglês,
vai para o futebol alemão, tem o Bayer Leverkusen também, tem o Manchester United, que no momento é o mais provável, né? Enfim, depois da Copa do Mundo pode pintar aí muito gigante europeu querendo Danilo. Corinthians, vamos lá, falar de Corinthians. Corinthians empatou com... Corinthians parece outro time na Libertadores da América, impressionante, né? Pode ser time misto, pode ser time reserva, pode ser o titular. O Corinthians vai bem, obrigado, né? Torcida do Corinthians até estranhando, né? Porque o Corinthians vira meme quando o assunto é torneio internacional, o famoso acesso negado. Nem na Sul-Americana o Corinthians consegue alguma coisa. E na Libertadores tá tirando muita onda, tá? Tá tirando muita onda. Ontem conseguiu com o time reserva praticamente o empate, o gol do Zaca, o Zaca tirando onda, 1-1 contra o poderoso Peñarol nas arquibancadas, no peso da camisa, né? Mas o time não é nem de longe aquele Peñarol, né, que botou medo no mundo inteiro, e nem de longe o Peñarol de 2024, né? 2024 que foi semifinalista de Libertadores da América, eliminando o Flamengo, ganhando dentro do Maracanã do Flamengo, né? E o Corinthians está aí, muito bem, obrigado. E o Fernando Diniz sustentando a maior invencibilidade em Libertadores dos treinadores brasileiros. Fica com essa, hein? Fica com essa, dorme com essa, pois é. Mas para tristeza do Diniz, final de semana não é Libertadores, pois é. Bom, e o Flamengo? O Flamengo conseguindo 2 vitórias em uma semana e pode conseguir 3 vitórias em uma semana. Sabia disso? O Flamengo ganhou do Estudiantes, ontem ganhou do Independente Medellín, porque a Conmebol referendou os 3 pontos para o Flamengo, daquela partida que foi cancelada, né? Cancelada. E sábado tem jogo contra o Palmeiras, né? Aí tá todo mundo nessa expectativa. O Flamengo pode conseguir aí 3 vitórias em uma semana. Bom, pintando mais novidades no mercado da bola, a gente vai trazer aqui no Dois Toques a casa do futebol. Valeu!